Não tem como você falar de toda essa construção de processo, inclusive para lidar, né, com os feedbacks ali de cliente e as necessidades desses clientes, como não falar de pesquisa. Agora a gente participa dessa construção com times de marketing, com times de operações, com times de suporte, com times de CX, né, com times de próprio time de produto e tecnologia, né, times de negócio. Eu acho que hoje em dia o papel mais importante do humano ali é na revisão, né? Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumiar. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um episódio que vai falar sobre pesquisa, design, inovação e pessoas. A Tuia é um estúdio de design situado aqui em São Paulo. Essa quarta temporada a gente está focando em pesquisa e hoje a conversa vai ser com o Rafael Corrêa. Ele é Head de Design e do capítulo de Research da Olist. Então a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, começou na publicidade, depois foi para empresas de produtos e hoje está trabalhando bastante com AI. Então a gente vai contar um pouquinho de design, de pesquisa e um pouco de tudo, né? Seja muito bem-vindo, Rafael. Fala, Gil, tudo bem, cara? Um prazer revê-lo. Para quem não sabe, aí, quem está nos vendo pela primeira vez, nos conhecemos há 20 anos atrás, né? Lá no interior de São Paulo, da onde nós viemos, trabalhando com design, né, de advertising ainda, né, o famoso diretor de arte. Sim. E aí depois migramos para São Paulo, nos reencontramos algumas vezes, né? Já fui cliente da Tuia, sempre temos esse laço de parceria e construção. E é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Muito bom, com certeza. E, Rafa, eu vou pedir para você começar a se apresentar para os ouvintes, né? E contar um pouquinho do que você está fazendo na Olist hoje. Legal, vamos lá. Eu hoje estou na Olist à frente do capítulo de design ali, mas também de um capítulo de research global, né? O que é isso, né? É um capítulo de research que vai além de produto, né? Então a gente apoia times de marketing, de negócio, de suporte, de operações, né? Na parte de research ali, para que a gente tenha um repositório único, né? Para que a gente tenha acionáveis únicos e a gente tenha uma boa disseminação desse conhecimento que a gente acaba adquirindo quando fala com clientes, né? Mas voltando um pouco na minha carreira, eu comecei como diretor de arte, né? Em advertising, em agências, onde a gente se esbarrou no passado aí, mas eu fui entendendo com o caminhar que era muito frágil a defesa do diretor de arte na minha época, né? A gente era muito cobrado por uma beleza estética, mas não por um senso de oportunidade e de dor, né, dos nossos clientes. Então a gente não ouvia os clientes, né? O advertising ele vende uma ideia, né? Não constrói uma solução. E eu não me senti muito apto a continuar nesse caminho. Então, fui migrando para a interface, que era a parte que tinha um pouco mais de usabilidade, e depois focando em empresas de produto, né? Então, naveguei por algumas empresas de produto, algumas multinacionais, regionalizando o capítulo de design aqui no Brasil, até que, em certo momento, eu fui trabalhar no Kabum. Kabum é um grande e-commerce tecnologia e lá não tinha capítulo de produto. Então, eu comecei a navegar pelo capítulo de produto e assumir o capítulo de produto ali de uma forma ainda mais secundária, né? Sendo o cara de design e usabilidade, mas conectando as necessidades dos times na execução da solução. E aí eu acabei virando um product design mesmo, né? Entendendo um pouco mais das necessidades do produto, de como priorizar coisas e de como manter esse crivo na tomada de decisão, que não é só o senso estético ou construir uma solução bonita de design, mas sim que entregue algum valor para aquele usuário. Depois disso eu comecei uma carreira internacional, né? Então fui para a Dafit, que era adquirida por um grupo internacional, a GFG. E aí eu fiquei lá 3 ou 4 meses como Head de Design Brasil e fui convidado a ser Head de Design da América Latina, assumindo Argentina, Chile e Colômbia, além do Brasil. E depois disso, de quase 2 anos, houve uma mudança muito grande lá na Dafit, né? Trocaram todo o board da companhia e os diretores. E o meu diretor de produto, né? O meu CPO, acabou me convidando para entrar com ele num desafio global na Kavak, é o maior unicórnio da América Latina, na época era, e de compra e venda de carros e tal, é uma experiência bem diferente do que eu estava acostumado. E aí acabei migrando para a Kavak nesse momento para ser Global Design Manager.
né, cuidando dos times aqui América Latina, com o foco em desde o lead generation até o checkout, né? Então toda a parte de conversão e de funil ali, com as experiências digitais, e depois assumi o time de design ops e de ways of working, que era um time que criava processos de como trabalhar com um time de produto, né? E foi muito legal também, né? Fiz boas e importantes contribuições ali que eu tenho bastante orgulho. Depois de um tempo eu acabei saindo. E aí fui me atualizar, fiquei um tempo aí, não é sabático, né? Mas quando a gente não ouve boas propostas do mercado, a gente acaba tomando a decisão de seguir solo. Fiquei um tempo, então, parado, estudei algumas coisas, né? Comecei a olhar mais para métricas e olhar mais para como ter ali uma visão de experiência, de adoção, né? Foquei muito nisso, gosto muito dessa discussão. E aí acabei recebendo um convite para ir para a Clara Payments, que é uma empresa mexicana que está no Brasil, né? Muito por indicação da minha trajetória ali na Kavak. Então me indicaram e eu fiz um papo com o pessoal lá, um lugar que eu amei trabalhar, né? Amei. Muita liberdade, muito respeito dos founders, assim, né? A todo momento eles nos davam realmente um lugar de fala ali, de trazer uma visão de design. Isso não é muito comum, né? Design é mais visto como o cara que entrega a experiência e não o cara que contribui para a decisão, né? E ali o bichinho da opinião me picou assim ainda mais, né? E depois de um período ali, eu fui convidado para ir para o List, né? Para ser head de design ali da estrutura, abaixo do meu chefe, que é o CPO, né? Que é um cara que a gente tem construído uma relação cada vez mais forte. Eu já estou há quase 2 anos ali, bem feliz com o desafio. E construindo não só o capítulo de design, né, mais focado em segundo diamante, em entrega de interface e de fluxos e soluções, mas também migrando muito para o primeiro diamante ali na parte mais estratégica, né? Não só apoiando o time de produto, mas também, como você falou, assumindo um capítulo de research ali, entendendo como fazer research, como escalar research, quais os processos, né? Como é que você entrevista uma pessoa para não influenciá-la, como é que você registra esses insights e esses feedbacks que você recebe, como é que você disponibiliza isso de uma forma clara e objetiva para os seus stakeholders e para os seus pares, né? Para que isso seja um acionável de decisão também e não só uma validação de uma ideia, né? Então, a gente explora ali muito mais oportunidades do que só dores. Eu acho isso super interessante. E esse capítulo de research acabou se tornando um capítulo cross-company, né? Então, ele é um capítulo que cede esse conhecimento e esses processos, né? Junto com a minha coordenadora ali de research, que é uma pessoa também super importante lá na estrutura. A gente consegue meio que equalizar o processo de research ali dentro da Olist hoje. Muito bom. Carreira bem diferente, né? Você foi mudando ali. E o começo, a gente até era bem parecido, né? A gente era web designer, né? Como foi esse começo ali? Você acabou trabalhando praticamente 10 anos em agências, né? Você era o diretor de arte, é mais focado em visual. Como foi esse começo, assim? Interessante. Eu comecei como diretor de arte porque eu gostava muito da parte visual. Eu acho que... e aí eu acho que não é só a questão de aplicação e conhecimento e esforço, mas tem também uma questão de viés, né? de dom. Eu acho que o viés estético, ele ou você tem ou você não tem, né? Eu acho que o bom gosto, né? Isso muito aplicado para o advertising, né? Para o senso estético. Eu acho que tem algumas pessoas que têm isso um pouco mais ou um pouco menos. E aí eu fui migrando para um lugar um pouco mais de estudo, de aplicação, de busca de conhecimento, que era virar mais um cara de UX. Então eu já comecei a procurar, no meio desse período, já comecei a procurar empresas de interface, né? Então eu tive uma experiência muito legal numa empresa que era a Tribal. Era uma agência bem famosa na época, 2005, ali 2006. Aprendi muito com o time lá, tenho amigos dessa época até hoje. Os fundadores ali se tornaram os fundadores do Omelete, então, né, são investidores e caras que conseguem construir coisas bastante interessantes, assim, que eu tenho o maior respeito e ainda tenho, né, contato com alguns deles. Mas neste processo, né, eu, na minha imaturidade ali de menino, achava que, cara, para eu resolver esse problema eu tinha que virar chefe. Então, quando eu mandasse, eu iria ser ouvido. E aí, lutei muito por isso, né? Virei coordenador de equipe ali, depois em outros desafios. E eu via que isso não mudava, cara, né? Que eles não queriam ouvir a opinião do designer.
né? Eles queriam que o designer sentasse ali, colocasse o fone, não dessa empresa, né? Mas das empresas de advertising, né? E executasse um trabalho primoroso ali, né? Não era um papel que até existia uma área de planejamento, né? Então, um planejamento separado da execução é uma coisa que hoje em dia não faz nenhum sentido, mas naquela época era assim, né? Sim. Então, é uma coisa que eu sempre me incomodou muito, né? Eu não poder decidir o que eu ia executar. Eu não poder conversar com o meu cliente para validar se aquilo era bom ou ruim. Né? Porque eu recebia, às vezes, feedback de alguns clientes que gostavam e as coisas não necessariamente tinham vazão para isso, né? Aí eu comecei a migrar para interfaces primeiro em algumas agências, executei alguns projetos bem interessantes, né? Então eu fiz portal da América Latina da Nissan, na TBWA, né? Como freela ali, fiquei um tempo fazendo, né? Com um UX que me ajudou também ali. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por essa parte de UX, né? E aí fui passar por alguns processos, né? Então, falando rapidamente, eu fui para a Rakuten Brasil para ser head de design e regionalizar toda a área de design ali. Depois eu fui para TOTUS, onde eu tive lá o prazer de trabalhar com o Gu, né? O Gustavo Oliveira e o time dele, que me ensinaram muito, né? Que era mais do que tela, porque eu, vindo dessa escola, achava que era uma perda de tempo eu fazer uma pesquisa, né? Eu fazer um workshop de inovação e de cocriação. Né? E eles me ensinaram ali, até com bastante paciência, de que, cara, você está falando um pouco de besteira aí. Vamos abrir a cabeça, né? E o Gu foi um cara muito importante na minha vida assim, profissional. Né? Eu tenho contato com ele até hoje e falo que ele me provocou num nível certo. Né? Então, ele me fez abrir o olho para o que eu precisava ali. E aí, dali em diante, eu não consegui mais sair do primeiro diamante, né? Da parte mais estratégica ali. E aí, fui galgando alguns degraus até as empresas que eu comentei contigo, né? Bem legal. Eu lembro que você era muito bom de visual, muito bom mesmo. Obrigado. E eu não era bom. Por isso que eu fui para UX antes, porque assim, meu design não era bom, mas eu gostava de planejar e de estruturar. E na época tinha arquitetura de informação, que era o comecinho ali. O visual eu não conseguia. Então, assim, para eu projetar e pensar, eu conseguia mais. Mas é legal, porque a gente foi se entrelaçando e está em papéis similares, né? É isso. E depois dessa trajetória, aí você falou da Kabum, né? Que você começou a estruturar o time, criar o time de design lá. E você contou que você tinha muita interação e trocava muito com a pessoa de CX, né? O responsável de CX. Como o design trabalhava ali na Kabum, ouvindo o CX, trabalhando ali integrado com o CX e ouvindo a voz do cliente? Como era isso? Boa pergunta, Gil. O que acontece é que eu tive muita sorte na minha carreira e na vida, né? De encontrar pessoas que realmente me ajudaram e me deram bons toques, boas dicas, bons conselhos, né? Quando eu cheguei no Kabum, eu não tinha um capítulo de produto. Então, era uma demanda direta do time de marketing para o time de tecnologia, né? E aí a gente sabe como que é o waterfall, né? Às vezes não funciona, às vezes um projeto tem 10 meses, às vezes um projeto, né, para no meio. Então, esse planejamento de dividir em ações, quebrar em sprints, eles existiam só no time de tecnologia, né? Então, encontrei ali também um líder de tecnologia muito bom, que me deu bastante abertura, né? Que soube entender o papel de design ali, até a gente criar um laboratório de usabilidade de 50 metros quadrados dentro da estrutura do Kabum para fazer cocriação, chamar os times de logística. Então, a gente participou da construção do time de logística do zero, né? O meu time foi diretamente ligado à construção do time de logística do Kabum. E depois a gente construiu também outras coisas, né? Entregando o K5, né? Que é o Kabum atual. Né, depois da parte do legado, um Kabum mais escalável, né, com uma visão de escala não só de código, mas também de design, de interação, né, de evoluir essas experiências. No meio desse caminho, a gente queria validar isso com usuários, né, e esse histórico não era muito grande. Eles tinham ali um cluster de atendimento a usuários, mas não uma validação contínua. Né? E aí eu provoquei muito o meu time para ir para esse lugar de validação, de criar um cluster de usuários contínuo, da gente ter esses beta testers, né? Porque o público do Kabum é um público muito apaixonado, né? O público gamer é um público que defende ali a empresa e as cores ali, mais do que só comprar produtos, né? Então era um grupo bastante engajado.
E eu conheci uma pessoa que virou meu amigo pessoal e que é uma referência para mim de carreira, inclusive um bom cara para você trazer aqui, que é o Eduardo Guimarães. O Du Guimarães, ele era head de CX ali, né? Dentro da estrutura de CX, e ele trouxe um pensamento muito focado no usuário. Então, ele falava muito com o cliente, ele acompanhava, ele é um cara que estava com a mão ali no dia a dia, né? Que estava do lado do time e, por sorte, ele sentava perto da minha baia, né? Naquela época, a gente ainda estava lá presencialmente uma parte do tempo. E aí, a gente começou a trocar muito, a gente ficou amigo e tal, e a gente criou um processo que a gente brincava, né? O Infinity Loop. Aí a gente brincava que era assim, é um processo onde o time de design constrói uma solução, entrega para o cliente, o time de CX valida essa solução e como o cliente recebeu isso, devolve para o time de design e o time de design atualiza ou cresce as soluções dentro desse processo. E aí, no meio do caminho, a gente inseriu também o time de marketing. Então, tinha outras pessoas ali que nos ajudavam bastante também, bastante parceiros, que era como é que a gente comunica, como é que faz GTM, né? Então, como é que eu crio uma solução baseada no que o usuário quer e como é que eu comunico isso para esse usuário, falando, olha, a gente te ouviu. A gente está aqui para te entregar uma experiência melhor porque você colaborou, né? Então, a gente fez essa trinca ali, não produto design tech, mas produto CX, design CX e marketing, né? Então, e funcionou bem, né? E aí eu comecei a entender o valor de um time de CX, o valor de estar aberto para essa galera e de pegar esses feedbacks mais quentes, né? Do cara quando está num momento de calor ali, ou está passando por alguma dor, né? Algo que a gente precisa atuar de forma rápida. O Kabum sempre foi uma empresa muito dinâmica. Então, eles batiam muito que a gente tinha que falar com o cliente e resolver o problema na hora, né? E o time de design, principalmente de usabilidade, você sabe, gosta das coisas mais planejadas, né? Das coisas mais cadenciadas. Então, eu criei uma esteira dupla ali, onde a gente tinha um time focado no time de CX para apagar incêndio e para atender coisas pontuais ou para poder dar uma visão de médio e longo prazo para esses caras de como a gente ia entregar essas soluções, né? Então, cara, foi um aprendizado gigantesco, né? E aí, daí para frente, eu nunca mais abandonei os times de CX, né? Eu sempre procuro para ter insights, né? Na Olist agora, a gente, com o time de atendimento e suporte, ali também criou personas, né? As proto-personas de entendimento. Cara, qual é o público que vem falar? O que ele precisa, né? Ele é um cara early adopter, ele é um cara que já está machucado com processos antigos, ele é um cara que não é drivado por tecnologia, então precisa de algo mais digerido, né? De algo mais mastigado ali para ele, ou não, ele é um cara que é um heavy user, né? Ele está operando um sistema complexo e aí ele precisa de alguém com conhecimento técnico grande. Então, a gente faz isso atualmente muito por esse impacto e aprendizado que eu tive lá com o Edu no Kabum. É muito legal essa questão que você colocou de integração mesmo, né? De design ali. Porque a maioria dos convidados que vem aqui, tanto de pesquisa e design, eles sempre colocam que quando fica mais integrado a outros departamentos e ao negócio, você consegue ter um impacto maior e você tem uma visibilidade maior, né? Uma barreira grande que a gente sofreu, e aí nada contra, acho que só uma questão de posicionamento, é que no Kabum a gente estava inserido dentro do time de tecnologia. E eu acho que o designer, né, até falando do web design, ele veio desse lugar. De um construtor de soluções apenas, né? Do cara que só entrega, que recebe um pedido e entrega esse pedido. Mas eu acho que o trabalho evoluiu e a visão evoluiu a ponto de o designer ser drivado por negócio, que é o que acontece hoje na Olist, né? Então, não interessa se a experiência é incrível, se a gente não entrega um valor para esse cara e se a gente não tem valor para o negócio nisso, não vai ser priorizado, né? Então, é algo que a gente está cada vez mais próximo do negócio. E eu acho que no meio desse processo, você estar abaixo ou ao lado de um time de produto faz toda a diferença, né? Então, você é muito mais inserido, consultado e provocado ali no primeiro diamante, né? Na parte da descoberta. E eu acho que isso é super positivo, Gil, porque você entende também as dores do negócio. Você entende também as dores do usuário de um outro viés. Não só quando ele está usando a sua interface, que ele vai falar sobre o nível de esforço que ele tem para completar um fluxo. Mas ele está falando também se aquela feature faz sentido, se ele usa aquilo no dia a dia, se ele quer fazer um pagamento em massa ou um pagamento unitário, né? Como é que a gente automatiza esses processos entendendo a atuação dele ali dentro do seu negócio, né? Então, o que eu acho que é super interessante, e eu prefiro realmente estar ali mais conectado com um time de produto,
porque eu acho que traz essa visão e essa provocação. Eu costumo dizer que o designer antigamente ele era muito romântico, né? Então ele é o cara que, vou rebelde, né? Confundir um design com arte, né? Eu acho que é o oposto, né? Eu acho que arte é sobre fazer questionamentos e provocações. E eu acho que design é sobre responder esses provocamentos, né? É você entregar soluções. Eu acho que são complementares, mas são diferentes no seu viés principal, assim. Então, eu acho que muda tudo quando você está embaixo de um time de produto. E eu acho que isso te dá a possibilidade de ser cada vez mais estratégico. Sim, eu acredito nessa questão também. Acho que quando a gente começou era bem aquela coisa mais juvenil, né, de arte e tudo mais. E hoje a gente percebe que o design pode contribuir muito para o negócio. Quando tem abertura, quando você está do lado das pessoas certas, que tem essa visão, que o design não é só uma telinha, né? O design pode ajudar muito mais, né? Não, total. E complementando, assim, então depois da Kabum, aí você começou uma carreira internacional, que aí você passou pela Dafiti, Kavak, a Clara, que aí você atuou como Head Latam, ou Head Global de Design, e começou a ficar mais perto do negócio ali de C-Level, né? Como foi essa mudança de você ficar mais próximo ali ao design, mais próximo do negócio? O que mudou para você? Como foi? Acho que quem teve essa oportunidade, eu sou, de novo, né, bastante grato, de trabalhar em estruturas globais, né, ou estruturas que primordialmente vêm de fora do Brasil, o mindset é muito diferente, cara. É muito diferente. Então, por exemplo, um diretor de design dessas empresas que eu trabalhei, ele executa, ele bota a mão, ele está no dia a dia. Né? Não é um cargo só de gestão, né? Ele é um cargo que toma decisões e toca seus próprios projetos. Então era muito comum um diretor de produto ou um diretor de tecnologia me chamar para ser par dele num projeto. Vamos entregar isso aqui? Tudo bem, mas o time está cheio de coisa. Não, mas a gente entrega a gente. Vamos fazer nós, né? Vamos dar a visão, né? Então, esse vision type, né, que eles falam lá, que é essa visão de médio e longo prazo, é dada pelos diretores. E aí você fala, cara, eu queria estar num lugar onde eu dou a minha opinião e onde eu sou ouvido. Né? E eu acho que eu tenho que deixar de botar a mão na massa para não estar ali na entrega do dia a dia para fazer isso. E lá não. Lá é porque o cara entrega, de fato, e ele é diretor. Então, pela cadeira que ele está sentada, ele tem essa abertura. Né? Então, os gerentes sêniores para cima, eles têm essa trilha dupla, né? Que é falar com o C-Level acima, com a diretoria acima, mas também falar com os managers e os coordenadores abaixo. Né? Então, eu acho que isso muda muito, Gil. Quando você fala de uma carreira internacional, né? Então, um desafio que foi interessante ali é primeiro a língua. Né? Então, eu falava um inglês intermediário, né? E passei a falar o inglês fluente em 6 meses, porque todo dia reunião em inglês, documento em inglês e discussão em inglês. E isso foi bastante provocado por mim, inclusive, porque quando eu entrei na Kavak, a gente tinha gente da América Latina toda. E eles falavam espanhol, né, no dia a dia e faziam alguma documentação ali híbrida, espanhol e inglês. E quando falava com os heads globais, né, com os diretores globais, era em inglês. Mas aí tem uma questão. O espanhol da Argentina é muito diferente da Colômbia, que é muito diferente do Uruguai, que é muito diferente do Chile, que é muito diferente do México. E quando você usa o seu background cultural para explicar alguma coisa, você volta para a sua infância ou para a sua adolescência. Então eu via muito as pessoas explicando coisas de como funcionava na Argentina para um cara do Chile e ele não conseguia pegar o exemplo, mesmo estando em espanhol. E as diferenças de língua, que são pequenas, mas elas são ali importantes, né? Então eu via muita confusão, muita falta de entendimento entre essas pessoas. E eu vi uma oportunidade. Eu criei um processo ali dentro do time de Design Ops, que era Ways of Working, né? Junto com esse diretor amigo meu de produto. E a gente criou um processo onde todo mundo tinha que se comunicar na segunda língua, todo mundo tinha que fazer documentação na segunda língua e todo mundo tinha que ter processos e reuniões na segunda língua. Por quê? Porque daí você é mais direto. Aí você não enrola, aí você não lembra, aí você não dá um exemplo da sua infância, né? Então você comunica de forma mais eficiente. E isso mudou totalmente o paradigma ali, né? Mudou tudo que a gente construía e como a gente se comportava. Então todo mundo falava um inglês médio, mas que todo mundo estava equalizado e se entendia, né? E a gente foi evoluindo juntos. E aí outra coisa que eu acho que é interessante falar, nessa carreira internacional, que para mim fez muita diferença, é o papel da documentação. Porque como você não está 100% seguro na sua língua, você precisa documentar mais. E a documentação vira uma premissa, não uma consequência.
Quando você faz um design system, quando você faz uma pesquisa, a consequência da pesquisa é a documentação. A consequência do design system é a documentação. Quando você trabalha nesse processo mais amplo e global, é premissa, não é consequência. Então você faz primeiro a documentação. Então primeiro você vai criar um one-pager, um PRD, para você conseguir falar com os times de produto e tecnologia na mesma língua. E aí você divide com eles esse documento de forma síncrona. Então as definições de design, produto e tecnologia partem de uma documentação. Diferente de dar vazão ou dar finalização numa documentação, né? Então, as premissas já estão acordadas ali, os acordos já estão registrados. E isso otimiza muito o processo de criação da tríade, né? Então, o que para mim foi um ganho muito grande de experiência é entender que o designer não precisa tomar uma decisão sobre um assunto ou outro, mas ele precisa influenciar todas as decisões. Então, ele tem que influenciar a decisão de negócio pela validação de adoção com o usuário. Ele tem que influenciar a decisão de produto, porque ele sabe das necessidades, das dores, das oportunidades que ele mapeou com os usuários. Então ele consegue falar, cara, o cara quer isso, ele não quer aquilo, né? O nosso usuário quer essa feature, não quer aquela. Isso é mais prioritário para ele. E também consegue influenciar as decisões de solução, porque ele vai prototipar. Então quanto mais qualidade ele trouxer nesse protótipo e a validação desse artefato com os usuários, cara, ele vai influenciar como o time de desenvolvimento vai criar a solução. Porque ele fala, cara, a gente validou esse protótipo e os caras adoraram. Não tive atrito de adoção. Eles acharam que está seamless, que está fácil, que está simples, né? Então, a gente se colocar num lugar de influenciar os outros já é um lugar bastante confortável. É melhor do que você querer ter a palavra ali e falar que você... É um pouco... O que você colocou o oposto, basicamente, do que é da agência, né? Porque a agência sempre é aquela arte que ela não é muito explicável, mas, assim, ela é maravilhosa, então você tem que aprovar. O produto é totalmente diferente porque você tem muito mais pessoas envolvidas e não é a estética, né? É o repertório ali, o conteúdo, como você vai defender. Essa questão de processo é bem interessante, assim, porque você falou bastante aqui do processo em uma língua, né? E o Raul da Redditor, ele usa Lean Six Sigma lá na Redditor com design. E aí ele estava falando, né? Porque muita gente, até de design, não só de agência, mas designer mesmo, não gosta muito de processo, né? Só que processo é o que vai te direcionar, assim... Você não precisa entender como funciona, porque vai estar documentado. Só precisa fazer o seu trabalho seguindo o que tem documentado. A tua e a gente acredita muito nisso, sabe, em processo. Todo tipo de projeto que a gente tem um processo documentado de como fazer. Então, quando entra uma pessoa nova na equipe, o onboarding é bem simples. A gente tem o manual do colaborador, tem tudo, porque... é a forma como a gente funciona e a gente vai ter uma entrega mais padronizada. E o designer, o writer, quem for trabalhar, vai focar só no conteúdo do projeto, né? Não no processo. Eu sempre tive uma busca por empresas em construção, né? Principalmente do capítulo de design e produto. Então, eu acho que empresas muito grandes, você vira um número. Eu sempre falo, quem trabalhou comigo já ouviu falando nisso, né? O quanto você pode ali ser responsável ou um influenciador da mexida no ponteiro, né? Então, eu acho que em empresas que estão se formando, e eu sou um cara muito de estruturação de time, eu gosto, né, de estruturar time, de entender papéis e responsabilidades, né, de definir ladder de design. Então, eu tenho atuado nisso há muitos anos, né? E eu gosto, eu acho desafiador esse processo. Com o IA agora, então, a gente teve que repensar tudo, né? Mas voltando ao processo, eu acho que é muito interessante. Eu sou um fã de framework, né? E algumas pessoas não gostam, mas eu acho que tem que ter um limite para a sua aplicação, né? Quando você tem um time que está se estruturando e escalando e você não consegue ter 200 designers seniors ou especialistas, o framework é um bom artefato para você guiar as entregas e garantir o output. Muita gente confunde output com outcome. Né? Eu acho que o outcome é a soma de vários outputs, né, sendo entregue com um valor para o usuário. Mas o designer, ele é responsável por um dos outputs. E se ele tem um framework para balizar aquilo, para entender o quanto de esforço ele colocou naquilo e o quanto de impacto ele tem a capacidade de exercer, eu acho que aquela matrizinha de impacto e esforço, ela é muito boa para validar o que eu devo focar e aonde eu devo priorizar, né? Meus times de design sempre foram menores do que eu gostaria e a gente sempre conseguiu entregar.
Por quê? Porque o time de design não pode ser um time pesado, né? Não pode ser um time que anda devagar. Ele tem que ser um time leve, né? Ele tem que ser um time que é capaz de pivotar. Eu gosto muito de job rotation, por exemplo. Então, quando eu vejo que um designer já não está mais tendo desafios num time, eu gosto de trocar de lugar e trazer provocações de acordo com o seu skill mais técnico, né? Então, falando do processo de construção, eu acho que os frameworks eles servem para que eu consiga que um designer pleno não só aprenda um nível alto de entrega, mas consiga entregar igual a um designer sênior, sendo ali só validado e revisado por esse designer sênior, né? Então, eu acho que a gente consegue aumentar a capacidade de entrega do time, criando um crivo mínimo de entrega final. Eu acho que isso é importante, cara. Muita gente é contra o framework e eu sempre falo para meus times, cara, você tem um framework, mas você pode não usá-lo, desde que você entregue o resultado final esperado. Né? Então, qual é... Eu sempre sou um cara que fala dos acordos. Né? Como estão os seus acordos? Seus acordos estão bem feitos? Estão registrados oficialmente? Então, registre seus acordos com seus pares, tenha bons acordos, influencie essa decisão. E quando vocês tiverem esses acordos registrados, você tem um paradigma, né? Você tem uma visão de horizonte para ser entregue ali. E aí você vai buscar essa visão de entrega. Então, eu acho que mas eu não gosto de fazer o processo de framework. Tudo bem, se você tem senioridade suficiente para pular esse processo, né? E, de novo, voltando para a IA, né? Para mim, a IA, a primeira coisa que ela matou foi o Double Diamond. Né? Esse processo de construção do diamante duplo, né? Onde o primeiro tem uma imersão, né? A parte de divergir para depois convergir, né? E um processo mais moroso de validação, né? De teste, e depois disso entrar num outro diamante de construção, onde eu vou daí fazer uma nova pesquisa sobre as soluções que eu vou entregar. Cara, para mim isso morreu, né? Para mim é muito mais dinâmico. E os times vão se juntar, eles vão se colar muito ali, né? Tendo menos definições de guarda-reios ou de muros ou paredes entre os papéis, eu acho, né? Então, acho que o framework é cada vez mais importante. Agora só é transformar esses frameworks em skills e botar dentro da IA, né? Um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Boa. E aí, Rafael, agora você está 2 anos na Olist, 1 ano e meio atrás você teve o desafio de criar o capítulo de Research, né? Qual foi o objetivo, né? E como foi a criação desse capítulo? Legal. A gente tem um time lá na Olist de tecnologia bastante protagonista, né? Então, bastante desafiador e que traz boas provocações e que tem um respeito muito grande da empresa, né? Então, lidar com times muito maduros requer mais maturidade do nosso lado também. Né? Então, o time de tecnologia e o time de produto da Olist são cada vez mais maduros, mas o time de tecnologia já é maduro há mais tempo. Né? Então, a gente tem ali bons parceiros de trabalho, muito focados na visão do usuário. Né? Então, é muito comum um tech manager lá falar, cara, você perguntou para o usuário isso aqui? Você falou com o cliente? Você ligou para ele? Né? Que é um comportamento que a gente não vê muito em time de tecnologia. Eu, pelo menos, não tinha visto muito. E lá esse protagonismo é muito grande. O que é um desafio super interessante para o time de design. Só que entregando só tela, a gente fica muito... eu costumo dizer que, predominantemente, os times de tecnologia, na minha visão, são mais project owners. E o que é isso? Né? Eles querem fazer cada vez mais rápido, mais automatizado, com o mesmo nível de qualidade. Né? Então, eu quero entregar um código mais rápido. Eu quero fazer isso de uma forma mais escalável e mais rápida. Eu quero entregar isso aqui em menos tempo, com menos gente. Então, eles otimizam o processo de construção, que é a própria evolução da entrega de código. E os times de produto e design são inversamente proporcionais, porque eles são product owners. E quando o cara é product owner, ele não se importa em entregar um pouco mais lento. Ele não se importa em gastar mais tempo naquela validação, desde que ele tenha um grande ganho de experiência. Né? Desde que ele tenha essa construção, cara, eu vou atender melhor o meu cliente, eu vou ouvir esse cliente, eu vou trazer os insights dele para construir a minha solução. E isso, na maioria das vezes, leva tempo. Né? Eu também sou muito fã da Teresa Torres, então ela fala do Continuous Discovery e é um processo que eu estabeleço em todos os meus times, que é, cara, faz um discovery maior antes para você ter um contexto macro e depois faz mini discoveries, né? De forma ágil, rápida, 1, 2 dias, 1, 2 horas às vezes, como uma feature pequena, né? Que você faça isso incrementalmente, always on, né? Toda semana ou de uma forma contínua. E aí, cara, não tem como você falar de toda essa construção de processo, inclusive para lidar, né, com os feedbacks ali de cliente e as necessidades desses clientes, como não falar de pesquisa.
E pesquisa não pode, principalmente numa empresa como a Olist, ser um processo lento. Não pode ser um processo que empata a entrega de produto e de design, né? Então tem que ser um processo bastante ágil. E tem que ser um processo onde a gente principalmente tenha a disseminação do conhecimento. Que é, você fez pesquisa sobre essa feature? Fiz. Quantos clientes você falou? Ah, falei com 10 clientes. Pô, legal, onde está esse material? Peraí, eu vou procurar. Não é um material acionável, então não gera contexto global. E o que é interessante? Quando os times trabalham em BUs, eles têm que ter um alinhamento cross para a experiência se estabelecer, né? Então, eu não posso ter uma experiência diferente num time de logística de um time de conta digital. Sim. E quando eu tenho só a visão da BU, essa inconsistência acontece. Então, como é que a gente equaliza? Tendo bons repositórios acionáveis de insights. E os insights podem vir de um teste, podem vir de uma validação ou podem vir de uma pesquisa com um cliente. Muitos clientes falam para a gente, cara, nesse módulo aqui eu queria que acontecesse tal coisa. Olha, aqui é uma visão online, mas eu tenho um produto offline, eu tenho uma empresa offline. Por que vocês não adicionam isso? E a gente cada vez mais está próximo desses clientes. Então, foi meio que... A gente não teve opção de não seguir com um capítulo de research, né? E aí, quando eu fiz a defesa desse capítulo ali pro meu chefe, né? Ele, do dia 1 ele foi muito parceiro e isso foi muito legal, né? Então foi muito disruptivo, assim. Do dia 1 ele aprovou que a gente criasse essa estrutura, ele acompanhou essa estrutura e eu vou te dizer que ele é um dos caras que mais usa hoje essa estrutura. Então ele demanda muita pesquisa para nós, né? Olha, eu quero entender isso, eu quero entender esse valor, entra no detalhe com a gente, né? Então eu tenho uma coordenadora de pesquisa ali, uma pessoa incrível do meu time, a quem eu devo muito dessa construção do capítulo, mas a gente começou a transcender a barreira de design produto, né? Então, o time de marketing, que também roda pesquisas, que também está dentro do seu core, né? O entendimento ali de clientes, canais e tudo mais, né? Quando eles criam uma visão de ICP, por exemplo, né? A gente volta com eles com a visão de como a gente desce um nível de aprofundamento para personas, depois para perfis de compra ou tomadores de decisão, e aí os influenciadores de decisão, né? Então, eu tenho um exemplo que eu sempre falo que é assim, eu sou um homem branco, 46 anos, casado, que gosto de roupa preta. Então, como todo designer, eu gosto de camiseta preta. Hoje, por acaso, não estou, mas gosto de camiseta preta. Quando eu tenho um perfil de compra ou um influenciador de decisão no meu perfil de compra, que vou comprar uma roupa para o meu filho, o Gui, cara, eu vou comprar uma roupa da Hot Wheels. Eu vou comprar uma roupa do Patrulha Canina, né? Então, o influenciador da decisão, muitas vezes ele se torna o tomador da decisão como consequência, né? E mapear tudo isso sem um capítulo de research é impossível. Então a gente começou a trazer essa visão de construção de adoção, né? Como é que eles adotam as coisas que a gente cria? Como é que eles têm a necessidade para que a gente crie a solução para as necessidades e para as dores deles, né? Então, né, expliquei bastante aí do processo end-to-end, mas no final do dia, agora a gente participa dessa construção com times de marketing, com time de operações, com times de suporte, com times de CX, né, com times de... próprio time de produto e tecnologia, né, times de negócio. Então, é uma construção que faz cada vez mais sentido, né? E a gente tende agora a ter esses repositórios, acho que já faz quase um ano que a gente tem um capítulo de research lá remodelado totalmente, e a gente já tem insights do começo. Então, a gente já consegue ter uma visão histórica de um ano atrás, né? E a gente está construindo isso para o futuro, de uma forma acionável facilmente. Então, a gente não depende de ferramenta. A gente criou uma ferramenta e um repositório linkado com um Notion, por exemplo, né? Que é uma ferramenta que... é mais fácil acesso. Então, quando a gente dispara uma pesquisa para aquele cluster de parceiros ou de stakeholders interessados, ele recebe uma notificação no Slack. E ele recebe e fala, rodamos mais uma pesquisa, aqui estão os insights, peça aqui para acessar. Naquele grupo, ele já me dá permissão, permitir essa galera acessar e tal. E aí eu já divido esse documento com esse pessoal, entendeu? Então, a gente tem um roadmap de design agora, não só um roadmap de produto que design segue. A gente tem as nossas construções paralelas. Então, eu tenho coisas que eu toco diretamente em design. Construções que são diretamente de design, né? Então, a gente acabou de fazer uma parte ali de rebranding, né? A gente tem uma marca super consistente, acabou de ser remodelada há algum tempo atrás e a gente precisava descer isso para as interfaces. Então, quem está controlando esse capítulo de descida é o time de design junto com o time de branding, né? Então, a gente está bastante parceiro nesse sentido. E aí a gente começa a ganhar mais autonomia, né? Graças a essa criação desse capítulo que é focado em insights. Muito legal. Tu trouxe o design um degrauzinho para cima e com todos os outros departamentos, né?
E o primeiro passo ali que você colocou, né, que vocês focaram na criação de processos ali, né, para os processos de pesquisa, para que depois pudesse escalar e tudo mais, né? Como você contribuiu com o design e a sua visão de framework para a criação desses processos de pesquisa? Legal. Uma coisa que a gente via muito acontecer, quando tinha alguma pesquisa que estava ali bem documentada, ela não era filtrável. Ou seja, eu tenho que ler todo o documento. Se ele tiver 5, 10 ou 20 páginas, eu tenho que absorver todo esse documento. Eu não consigo procurar pontos específicos, porque eles não tinham um repositório único. Outro ponto é em diferentes ferramentas. Então, quando descontinuava uma ferramenta, a gente não tinha essa visão mais, porque ou migrava esse conteúdo para outro lugar ou perdia esse conteúdo. E um terceiro ponto é como rodar um processo de pesquisa, né? Como se comportar, como fazer a parte de hunting ali de usuários, né? Então, como é que eu defino uma base de usuários que faça sentido para aquele público? Né? Como é que era muito comum a gente ouvir, por exemplo, se não der para rodar uma quant, roda uma quali. Cara, não é isso, né? A quant tem um objetivo e a quali tem outro, eles são complementares, né? Então, geralmente você faz uma e aí depois você tem insights em números e aí você aprofunda nesses clusters de números para ter uma mais qualitativa, né? E aí vai bater um papo com esses caras ou vai rodar uma, mesmo que seja uma server, mas mais profunda, né? Então, esses processos não eram incrementais, eles eram apertados. E um último ponto é como se comportar com o cliente, né? Então, desde você entrar numa entrevista e falar, olha, você me autoriza a gravar? E aí, repetir de novo a hora que está gravando, para aquilo ficar registrado e a gente não ter um problema de LGPD, por exemplo. Ou uma questão de como você conduz uma pesquisa. Então, hoje, eu gosto muito de fazer isso, né? Quando eu vou entrevistar um usuário que nunca... eu pergunto se ele já fez alguma pesquisa, se ele já respondeu alguma coisa sobre design, interação e produto. E se ele fala que não, eu deixo ele muito confortável para dizer que, cara, não tem certo e errado. Porque ou eu mapeio se o que eu desenhei é bom ou não para você, ou eu mapeio a sua percepção sobre aquele produto. Então, se você falar, não vi o produto, não sei, né? É normal responder não sei, tá tudo bem, porque eu preciso melhorar a minha percepção, eu preciso melhorar como eu localizo aquele produto, como eu vendo aquele produto cross-plataforma, né? Então, eu acho que isso tudo é uma entrega de design, né? Quando eu penso em design, em construção de fluxo, em adoção, né? Então eu penso lá, cara, eu vou rodar um CSAT num fluxo, que eu quero saber quanto de esforço aquele cara tem para completar aquele fluxo. Então você imagina, se ele completou o fluxo e diz que ele fez muito esforço, que estava muito difícil, temos um problema de usabilidade. Temos que melhorar aquela interação. Aquele design não está construído de uma forma a ser usual ou a ser seamless para aquele usuário. Então, cara, ele está tendo dificuldade, né? Agora, se é um processo complexo, que é da origem de um produto core nosso, como o RP, por exemplo, né? Tem processos complexos. Ou se é um processo que esse cara não tem interesse na feature, então você imagina que ele não completou, ele dropou no meio do fluxo. E aí ele falou, não, mas tá muito simples. Você achou que tá simples ou você achou que tá complexo? Não, tá super simples, mas eu não me interessei. Cara, então essa feature não atende esse cara. Então não teve adoção. Né? Então, quando você pensa neste crivo, para mim é um crivo de design, de construção de design, de construção de solução. Né? Aí, outro paralelo, eu gosto sempre de trazer as figuras de linguagem, porque daí fica claro para todo mundo. Né? Um designer, se você não tem uma luz no ambiente, você não precisa ter um interruptor na parede. Então, não tem um interruptor apagado. Você tira o interruptor e passa o reboco na parede e pinta e não existe mais interruptor, porque não tem luz na sala. Agora, quando você fala de pesquisa, de entendimento, de validação e de contexto, ter um interruptor apagado vai te dizer que você já teve uma luz ali. Então, esse contexto é importante. Então, como é que o design traz complemento para a execução do primeiro diamante, que é um papel que eu gosto muito, que já tive em times anteriores, que é o service designer. Né, que é o cara que faz a entrega de serviço, a validação de como a gente produtifica uma feature ou produtifica algo que a gente quer entregar. Né, e aquilo tendo um valor agregado para aquele usuário para ele poder comprar. Então, eu acho que, no final do dia, são muito complementares, cara. E eu não vejo como não ter um time de research ou dentro de design ou minimamente apoiado por design. Legal. Não faz muito sentido, né? Porque se não tiver research, aí vai ser entrega de telinha. Não... O designer pode ter o repertório, e vejo que hoje muitos designers têm, mas ele pode não ter o tempo de fazer a pesquisa, né? De ir atrás do cliente, falar com o cliente, levantar com o cliente.
às vezes ele não tem capacidade de fazer, porque ele pode ser muito focado em vídeo e não conseguir contato, ter bom contato com pessoas. E tá tudo bem. Eu já ouvi de parceiros, né, de produto, de negócio, enfim, em várias companhias, mas também de designers mais júniors, que eu não quero entregar só tela. Ah, mas não quero entregar só tela. Só tela é muito pouco, né? Eu quero ser mais estratégico. Mas eu acho que quando você é estratégico de fato, você não entrega só a tela, né? Você entrega um posicionamento na tela. Você entrega um posicionamento no fluxo. Você tem processos de adoção mapeados ali. Então, por exemplo, se for só uma telinha de fato, você pode defender que você não entregue nada. Mas aí você tem que ter a parte estratégica, né? Então, é meio que assim, o que eu digo para os meus times, já há um longo tempo, não cabe a você pedir para alguém para fazer uma pesquisa. Não cabe a você pedir para alguém para fazer uma validação. Isso faz parte do teu trabalho. É tipo ligar o computador, né? Você não pede para mim para ligar o teu computador para entregar as telas. Então, você não deveria pedir para o seu par de produto para rodar um processo, para falar com um cliente, para fazer uma investigação. O que não pode é essa investigação impactar o seu deadline. Qual é o acordo que você fez? Aí voltamos para os acordos, né? Qual é o acordo que você fez com o seu par de produto? Né? E eu acredito cada vez mais nisso, né? Com as mudanças atuais, cada vez menos designer vai estar contido dentro do PM, né? Cada vez mais cada vez menos ele vai estar abaixo de produto e cada vez mais vai estar do lado, né? Colaborando e discutindo e provocando. Cara, será que a gente entrega realmente algum valor entregando essa telinha? Como é que a gente faria isso, né? Então, a gente tem ferramentas hoje que podem fazer parte do processo que não vão estar dentro daquela solução quando você pensa num SaaS ou quando você pensa numa solução de sistema, né? Então, eu acho que o designer ser provocador deve fazer parte da sua essência, mesmo que ele não consiga rodar uma pesquisa, né? E aí eu falo, o que funciona mais? Você virar para um cara de produto, né, que é o teu par ali, e falar para ele assim, cara, não quero entregar a tela, não acho que faz sentido entregar a tela, eu sou contra entregar a tela. Tudo que você vai ter é um cara discordando de você. Agora, quando você divide a responsabilidade, você fala, cara, você acha que a gente vai gastar tempo para entregar uma tela e ela vai entregar algum valor? E quando eles cobrarem a gente do tempo que a gente gastou para entregar uma tela, ela não vai estar inconsistente? Ela não tem base, ela não tem solidez? Você acha que não vale a gente validar isso com alguns usuários? Não vale a gente fazer um benchmark mínimo, pelo menos, para a gente entender como o mercado está se posicionando? Como é que Pronto, você já está dentro do Discovery. Discovery não é ficar 3 meses trancado numa sala, entrevistando o cliente. Isso aí é utopia. Né? Discovery é você falar com 3 caras, validar uma visão, construir essa visão e pôr isso nos seus preceitos para construir a solução. Né? Então, eu acredito muito de que o Discovery que dura 3 meses, ele já não deveria nem ter começado. E agora, um outro ponto que você também trabalhou e você falou que já tem ali, é a questão do repositório universal, né? Que você queria transformar, a ideia é transformar todo o conteúdo das pesquisas em acionáveis para cada BU, né? Como foi a criação desse repositório e como está sendo a adoção e o uso pelas equipes? Legal. A gente tem muita adoção do repositório, de vários times, né? Então, até um processo de alguns caras muito parceiros ali na Olist mesmo, a gente rodou uma pesquisa de crédito para uma iniciativa que a gente estava fazendo. A gente acabou de adquirir uma empresa de crédito, né? E aí a gente rodou uma pesquisa. Cara, e essa pesquisa rodou a companhia, assim, sabe? Porque as pessoas estavam acostumadas a adotar esse tipo de solução. E aí, cara, muitos elogios, né? Mas esse material a gente constrói a cada semana, um material desse nível, né? Então, foi muito legal mesmo o reconhecimento, é super importante. Mas, cara, foi o primeiro time que foi lá e pegou o material e adotou e bois debaixo do braço e levou para todo lugar para tomada de decisão, né? Então, talvez o uso, né, de como isso foi feito é que foi realmente muito diferente. Mas uma provocação, de novo, né? Eu estou há quase 2 anos lá e no meu primeiro mês eu combinei com o meu chefe que a minha primeira entrega ia ser um User Journey Map. Eu gosto muito dessa visão de jornada, assim, né? Então, como é que quando a gente tem várias BUs, para mim, não tem muito outra maneira de construir uma visão cross se você não tem um User Journey Map, né? Então, quando você constrói essa jornada do usuário, quando você mapeia isso, geralmente eu insiro camadas de jobs to be done, eu insiro camadas de oportunidades de venda cross, eu insiro camadas onde você está com algum atrito que é próprio da complexidade daquele processo, né? Então, eu vou vender um produto. Eu vou precisar despachar esse produto. Eu vou precisar mandar ele para o meu cliente. Quer uma hora melhor para você vender um produto de logística?
né? Então a gente já tem mapeado ali onde são as oportunidades cross. E a gente ficou meses construindo, eu e um coordenador meu ali, também muito parceiro, e depois com a chegada da outra coordenadora de research, a gente deu mais velocidade a isso. E aí a gente desceu para os times. Então todos os PDs construíram a visão da sua BU dentro de um User Journey Map único. E a gente tem esse documento há mais de um ano, totalmente mapeado, e ele é incremental. Né? Então eu estava fazendo uma reunião de liderança ali com o meu time e os líderes me falaram: Rafa, a gente construiu aqui uma visão de como a gente vai aproveitar essas oportunidades e como que o repositório está conectado a esses jobs to be done. E eles foram me falando coisas que eu falava um ano atrás. E eu fui ficando cheio de orgulho. Eu achei muito legal isso. Né? Então há um tempo atrás não se ouvia falar em jobs to be done na Onlist. E hoje, muita gente fala sobre o crivo de Jobs to be Done. Né? E a gente provocou muito esse processo ali. Então, é muito legal você ter um time que está construindo nesse nível. E o meu time é um time que eu tenho um super orgulho. Assim. Então, quando eles foram me mostrar, eles abriram o User Journey Map. E eu falei, cara, é isso. Funcionou. Meses depois, eles estão usando um repositório único. Então, se você quer saber... Você é um time de conta digital, ou você é um time de RP, ou você é um time de operações, de suporte, e você quer saber o que nós estamos fazendo dentro do time de logística, quais são as necessidades dos usuários, qual que é o fluxo que precisa ser mapeado, até para colocar métrica, cara. Aonde eu vou medir a adoção desse... Cara, olha lá no User Journey Map. Vai ter qual que é o job to be done daquele fluxo, aonde é o goal principal e a tela mais quente, que é a tomada de decisão, quem influencia essa tomada de decisão pelos perfis e qual a solução que a gente entregou. Cara, se isso não é suficiente para você definir uma boa métrica ou um bom KPI, nada mais é, né? E aí esses KPIs viram filtros dentro dos repositórios. Então, quando eu falo sobre adoção, adoção de logística, vou imprimir uma etiqueta aqui para despachar um produto. Cara, a gente tem isso mapeado lá. Né? Então, mas isso já está datado, isso foi feito há 3 meses. Beleza, então você tem todas as informações aqui para você montar, inclusive hoje, né, de novo, com os processos mais automatizados, de você montar sozinho um processo de pesquisa. E subir uma pesquisa ali dentro do sistema para o cara validar a adoção de uma coisa ou outra, o esforço de uma coisa ou outra. E a gente consegue ter uma visão quant bem precisa, né? Bem interessante, porque, cara, quando a gente roda uma pesquisa quali, é mais difícil de ter adoção. Né? São donos de negócio, nosso público principal são as PMEs, né? Pequenas e médias empresas. Então, o cara faz tudo ali no dia a dia, na correria, um cara muito dinâmico. Às vezes não tem tempo para falar com a gente, mas quando a gente põe uma pesquisa dentro da interface, cara, a gente tem, às vezes, 20%, 30% de resposta. É muita coisa, é um absurdo, entendeu? Qualquer processozinho de uma semana tem 8% de resposta. Né? Quando a gente faz ali com uma ferramenta dentro da interface. Então, são processos que eles vão se complementando e aí a companhia tem ali, cara, um asset para ela acessar, né? Para tomar a decisão de negócio mesmo até. Muito legal. É legal porque, de novo, né? Você falou quando você estava na Kavak e fez os processos em uma segunda língua. O repositório é uma lógica similar, né? Isso, é isso. Que é o conhecimento é uma língua universal para todo mundo. E aí os times de negócio acessam. Então eu vi, a gente faz umas pegadinhas, né? De vez em quando eu solto uma pesquisa que está muito legal, que tem muito insight, e eu bloqueio o acesso. E aí eu falo, pode mandar para quem vocês quiserem, porque daí eu vejo as pessoas pedindo acesso, e aí eu vejo a adoção da minha pesquisa. E eu boto isso num painel. E eu faço uma apresentação do que o time entregou. Então, a gente tem as entregas de semestre. Né? A cada 6 meses, a gente fecha as entregas do time de design, que são todas baseadas nas entregas do time de produto. Então, tudo que o time de produto entregou, 80%, 90% do time de design estava inserido. Mas também tem uma ou outra coisa que é explicitamente de design. Né? E aí é legal, porque a gente consegue trazer visibilidade. Né? As pessoas, geralmente, e não é por mal, mas elas falam, o time de produto entregou. Cara, se você falou produto, tem design ali. Não funciona sem design. Né? Então a gente consegue materializar e trazer visibilidade das entregas que o time faz. Né? Muito bom. E agora, Rafael, há 8 meses, agora a gente está em maio de 2026, cerca de 8 meses, então quase no final de 2025, a Onlist começou a ter uma visão de ser uma empresa AI native. O que isso está mudando no dia a dia? E qual é a sua visão desse impacto para a equipe de design e de research? Legal.
Um problema da maioria das companhias que estão em construção de alguns capítulos e validação ainda de algumas teses, né? Então, quando você fala de uma empresa gigantesca como o iFood, como o Nubank, né? Eles já têm uma estrutura de 200, 300 designers, enfim, né? Quando você soma research e design. É muita gente, né? Então, você consegue ter bons times atuando em pequenas partes do processo do fluxo, né? Então, cara, eu consigo ter uma squad tocando só a última página do checkout. Né? É possível. Né? Então eu lembro que tinha um amigo meu no iFood que a squad dele tocava só a parte de banners da home, né? Que é a parte ali do banners de restaurante era. Então, né? Enfim, posso estar até falando alguma besteira aqui, mas é algo muito, né? Departamentizado. Né? No caso de uma empresa como a nossa, o designer que está atuando ali, ele tem a visão de toda a ABU. Né? Então, um designer de logística, ele atua em toda a logística. Né? E a Olish é uma empresa muito protagonista e muito pioneira nesse sentido, né? Porque eles provocam muito o uso de tecnologia. A gente tem um time de tecnologia lá bastante protagonista, como eu falei para você, né? A gente tem usuários que amam a solução, né? E que falam da solução o tempo todo. Então, cara, a gente tem esse approach lá. E o time de design tem aprendido com esse processo, né? O que eu acho é que se tornar uma empresa AI native, né, ou AI first, é algo que a gente... o nosso CEO lá fala uma coisa que eu respeito muito e eu já comentei com o meu time. Não nade contra a maré, cara. Nade a favor da maré. Porque se nadar contra a maré, contra a correnteza, você vai afogar, entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo que a gente vai ter que mudar como a gente trabalha. Né? E se negar a isso, para mim, não faz sentido. Né? Agora... Qual é o papel do designer amanhã? Né? Então, eu já há algum tempo não acho que o designer PD, o generalista, ele é um cara só de design. Ele precisa ter visão de negócio. Então, no próprio Kabum, por exemplo, o meu PD, que cuidava do time de logística, ele era um cara de logística, não um cara de design. Então, ele sabia fazer service design, ele sabia fazer discovery, mas ele era um cara de logística. Ele não sabia usar o Figma. E a gente ensinou esse cara a usar o Figma. Porque eu falei, cara, é mais fácil ensinar o cara a usar o Figma do que ensinar ele a aprender logística. Do que ele ter esse contexto no médio e longo prazo. Né? Então, eu já acredito que o cara de Product Design, ele é um cara que tem que ter uma visão aguçada do negócio. Né? Ele tem que tomar decisões com números. Né? Ele tem que ser par e parceiro do cara de produto. Enquanto o cara mais especialista, ele está ali numa outra camada, construindo visual, construindo UX writing, construindo processos e frameworks de research. Então, eu acho que a visão é que o papel de produto e de design se mesclem muito, talvez se tornando uma coisa única, né? E o papel mais técnico, onde daí eu coloco um desenvolvedor mais técnico nesse papel, ou um desenvolvedor mais focado também em negócio e em como transformar as necessidades dos usuários em soluções, é um cara mais generalista. Né? Então a gente pensa muito no papel do builder e do reviewer, ou do builder e do cara approver. Né? A gente ainda pensa em construir isso. Né? A gente está com algumas discussões bastante avançadas lá, mas ainda coisas que nós vamos guardar essa surpresa aí. Mas a minha visão vai muito para esse lugar, assim, né? O PD generalista não precisa mais... As pessoas falam, mas vocês vão cortar os designers? Não, cara. Ele vai atuar num outro papel, na minha opinião. Né? Ele vai ter um papel mais generalista. Né? Ele não precisa tanto do PD no dia a dia para construir suas coisas. Ele não precisa tanto do dev no dia a dia para construir suas coisas. Né? Ele precisa desse cara na hora de aprovar um release para um cliente. Mas todo esse processo de construção, de validação, de teste, né, de olhar um asset ali já feito, né, e mais palpável, mais materializado, ele pode assumir de forma autônoma. Né? E a gente tem pensado muito ali em processos de desenvolvimento de Cloud Code, de Figma Make, de Lovable. A gente começou com Lovable. Depois o Figma Make tomou uma outra proporção, porque estava conectado muito melhor com o nosso Figma, com o nosso Design System, né? E aí conseguia fazer entregas mais precisas. E aí quando veio o Cloud Code com Design, cara, a gente começou a focar muito na questão da visão de que não só a gente vai construir um Markdown, por exemplo, com uma definição de design, mas como é que o componente precisa se comportar nesse novo paradigma de Design System. Como é que a gente trabalha os skills para que a gente tenha essa visão do generalista de logística, por exemplo. Para mim, a visão contextual de logística pode virar um skill.
E isso te guia no dia a dia até antes de uma entrega final. Na entrega final, eu ainda acredito que tem que ter uma revisão humana. Eu ainda acredito que tem que ter o contexto do tomador de decisão ali, até por uma questão de responsabilidade, né? Quem vai tomar essa responsabilidade, como é que a gente vai escalar? Eu traço muito esse paralelo, Gil, porque semana que vem agora eu vou me formar no MIT, né? E eu procurei essa formação no Professional School ali, muito focado em AI. Né? Porque eu acho que a gente começou num processo da AI generativa, né? O ChatGPT, né? Faz aí o meme, faz um 3D, faz uma decoração de um quarto, né? Faz um jardim. E ele fazia essas modificações. Isso foi escalando para um uso mais profissional, né? Então a gente aprendeu a interagir ali com uma linguagem mais natural e isso nos dava entregas. Mas eu acho que agora a visão agêntica ela é muito maior do que a visão generativa, né? A visão agêntica ela toma decisões no meio do caminho. Então é como se na AI generativa você tivesse que falar cada passo. Agora construa a planta baixa do quarto. Agora crie as paredes. Agora passe a tinta azul. Agora coloque um armário de 3 portas com um maleiro e com um espaço para uma televisão. Né? Então, construindo um quarto, por exemplo. Na IA agêntica, a gente fala, olha, imagine que você é uma arquiteta focada em design de interiores. Está aqui o teu skill. Né? Eu tenho essas referências aqui, então veja essas referências, veja o tamanho do quarto e planeje um guarda-roupa, uma cama, um lugar para televisão, onde eu preciso acomodar isso para um adolescente de 15 anos, me dê a sua sugestão. Ela toma decisões no meio do processo, né? E ela é meio responsável por essas decisões, com os guarda-reios que a gente define. Então ela consegue avançar muito mais, né, se comunicando entre si. Né? Então eu acho que essa visão é uma visão que a gente acredita e que a gente quer para o futuro. Mas a gente está construindo, né? Então a gente constrói uma coisa e depois vem o cloud e muda, dá um avanço muito mais rápido. A gente fala, a gente não precisa construir naquele pacing. Agora o pacing acelerou muito mais, então vamos para um outro paradigma. Né? Eu acho que a questão de markdown e de skills foi uma transformação bastante grande nesse processo. A gente está vivendo uma transformação gigante, né? Porque, assim, você pegar do ano passado para hoje, mudou muito. Se você pegar de 6 meses para hoje, mudou muito. 3 meses para hoje, mudou muito. 1 mês para hoje, mudou muito, porque teve o cloud difícil design. Falar o que a gente vai fazer no que vem. É isso. Então, por isso que até coloquei as datas, né? A gente está falando agora, é maio, então provavelmente em dezembro pode estar muito mudado. Mas uma questão que você colocou, né? Sempre, e o que eu vejo na TUI, a gente definiu os princípios de como usar a IA, porque a gente estava usando vários, também testando e vendo, e um dos princípios que tem é que sempre tem que ter interação humana no começo e no final, né? A IA pode fazer ali boa parte do processo e tudo mais, mas você tem que ter a interação ali humana no entendimento, no começo e no final, né? Você não vai pegar um produto da IA e vai fazer uma entrega. Você tem que ter a revisão ali, né? Eu acho que hoje em dia o papel mais importante do humano ali é na revisão, né? Antes, eu sempre fui um cara assim, né? E aí falando de skills e capacidades humanas, né? Eu sempre fui um cara muito melhor para revisar algo e evoluir algo do que para construir do zero. Então eu tinha aquela barreira da folha em branco, sabe? Que todo designer fala. Sair da folha em branco é um lugar difícil para alguns designers, né? E eu era um desses. Então, por exemplo, eu fiz a minha casa, né? E aí eu gosto de trazer um paralelo aqui para explicar como a mente funciona, né? No meu caso. Então, eu fiz a minha casa. Então, eu fiz alguns cômodos, eu desenhei os móveis da casa toda, né? A galera vai em casa e fala, ficou legal pra caramba. Mas eu não conseguiria construir uma casa do zero. Eu não sei definir um alicerce, eu não sei definir os pontos de hidráulica, eu não sei definir os pontos de elétrica, mas eu sei evoluir. Cara, o cara pôs uma lâmpada aqui e não está funcionando, então ela tem que ser mais para lá, porque eu vou ter um móvel ali. Então, eu consigo... A minha visão de evolução e de escala, ela é muito melhor do que uma visão do ground zero, né? Que a gente fala, que é construir o alicerce. Então, trazendo esse paralelo para o design, quando chegou a IA, eu falei, cara, eu não preciso mais sair do zero.
Né? Porque eu peço para ela sair do zero e aí eu dou alguns parâmetros e aí ela constrói uma tela que, por pior que seja, tem um esqueleto ali. E aí eu vou pedindo modificações e isso o Figma Make me ajudava muito, cara. Né? Então, a gente fazia uma telinha básica ali, um designer, eu pedia, me manda esse Figma aí. Eu botava no Figma Make e aí ele construía, falava, melhora essa interação, dá um easy out aqui, porque eu tenho conhecimento técnico. Né, para chegar num outro nível de interlocução com a IA. Então, eu falei assim, eu quero um easy out de tantos milissegundos para esse carrossel tem que cortar em tal lugar, a navegação horizontal não precisa ter setinha, porque eu já tenho as bolinhas embaixo, eu quero o estilo Apple, eu quero que eu tenha uma tab bar embaixo com 5 ícones, esses ícones vão ter um glow quando eu passar... Enfim, eu sei o técnico para definir com ela. Então, ela funciona muito bem. Né? Mas para sair do zero, de repente, essa barreira é algo mais difícil. Agora, o que eu acho que é onde a gente vira o jogo é na revisão, cara. Que é quando você pega uma tela... Por exemplo, a gente tem pessoas do time rodando critique com IA. Rodar uma critique com IA é um absurdo de escala. Porque, assim, a percepção humana ela vai até tal ponto. E depende do seu background. Então, se eu dou uma tela para um designer visual... um cara muito maduro, muito sênior, ele vai pegar coisas que um designer mais júnior ou um designer de pesquisa, né, um researcher, não vai encontrar necessariamente. E um usuário, pior ainda, cara. O usuário entende se está escrito lá e se é fácil ou não. Então, as interfaces textuais, né, quando eu tenho tags maiores, botões maiores, né, clique aqui para enviar para um usuário, funciona muito mais do que enviar. Né? Só que a gente muitas vezes não pode ter essa experiência. Então eu acho que a IA consegue te construir o inicial e o meio ali para você revisar. Então eu dou um contexto no call to action e aí o botão vai ser um OK. O botão vai ser um enviar. Um botão vai ser concluir. Né? Ele vai ser muito mais straight to the point. Né? Ele vai ser muito mais reto e muito mais direto. Então eu acho que esse olho humano a IA ainda não tem, cara. Mesmo com o uso de skills, né? Porque o humano desenha para humano, né? No final do dia. Então, eu acho que o papel do humano está ali essencialmente na revisão. E tem questões de segurança, né? E tem questão de como a escala é muito rápida, né? Então, para você cometer um erro, você também escala o erro muito mais rápido, né? Também para você perder um negócio, aplicar um desconto de 10% ao invés de R$10 num produto e isso escalar absurdamente, com a IA é mais fácil, né? Então, eu acho que o papel que deve crescer muito mais do humano, não só do designer, mas do humano no geral, é a revisão, né? E eu acho que os caras que são esses builders, né, que são os construtores, eles vão atuar em muito mais demandas, eles vão ter muito mais capacidade de entrega, né? Então, eu acho que o output cresce muito e a gente não vai mais ter essas filas de backlog, né? Nossa, tem coisas aqui que está 1 ano que a gente quer fazer, né? Toda empresa que eu trabalhei tinha um backlog. Eu acho que isso a gente deve conseguir dar vazão com o IA. Sim. E agora falando um pouco dessa nova realidade, né, de uma empresa AI native, na frente de pesquisa você colocou que tem alguns objetivos ali de trabalhar com uma questão de auto-research, né, das pessoas mesmo, qualquer pessoa da equipe fazer sua própria pesquisa e também das personas sintéticas, né? Você pode contar um pouquinho para a gente desses seus pensamentos, o que você está imaginando? São ainda pensamentos, tá? Eu não sei se eles vão se materializar, mas a gente está muito numa visão, Gil, de construir personas sintéticas para apoiar o processo de validação, e aí eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, mas também da questão do auto-research, né? O auto-research, na minha opinião, ele tem um outro lugar, não só de eu conseguir fazer o research com uma pessoa autônoma, mas dele ser feito de forma contínua dentro de uma interface. Então, quando eu tenho de novo, olha como tudo se conecta. Eu tenho um User Journey Map, onde eu tenho jobs to be done e oportunidades de venda. Então, quando eu quero fazer uma venda cross de um produto dentro de um ecossistema, eu tenho ali mapeado. Eu posso definir isso para um agente que roda o tempo inteiro lá dentro e ele fica mapeando o quanto daquele job to be done foi concluído, por alguns gatilhos. Então, o cara precisa gerar uma nota fiscal. Aí ele precisa emitir essa nota fiscal. Aí ele precisa
separar esse produto do estoque. Aí ele precisa gerar uma etiqueta de envio e aí ele vai enviar esse produto. Então eu tenho ali jobs muito bem definidos que esse cara precisa fazer. Quando ele vai completando isso, eu tenho uma visão sistêmica com números. Isso é um auto-research para mim. Né? Então isso é o processo onde eu vou entendendo a parte de adoção, ainda não de oportunidades. Quando ele não completa isso, eu sei aonde disparar a visão de oportunidade. Eu sei aonde eu vou disparar a visão para validar com esse cara. Ou um NPS, ou um CSAT, ou uma pesquisa mais quant ali, né? Ou um questionário de adoção, enfim. Então, eu consigo ter esse momento muito mais quente, o que é positivo. Sobre as personas sintéticas, o que é um comportamento, até discutindo com alguns amigos meus que são bastante referência no mercado aí, o que eles me trazem, cara? A persona sintética, o bom e o ruim dela é que ela não tem sentimento. Então, ela não é afetada pelo externo. Né? Então, se você pegou o trânsito em São Paulo, aí o motoqueiro te fechou, ou você fechou alguém, ou bateu o carro, ou você está meio gripado hoje, ou está um dia chuvoso, você gosta de um dia ensolarado. Tudo isso muda a tua percepção e o teu nível de engajamento. Então, quando você está menos engajado, você está menos aberto para adotar soluções novas. Então, num dia desse, pode impactar num pequeno percentual como é a sua percepção de adoção. Então, esse número pode se deslocar muito. Estou falando de coisas simples do dia a dia, mas se for uma coisa mais grave, né? Você perdeu um parente, você teve um problema, você teve que desligar uma pessoa do seu time, você teve, enfim, um prejuízo, né? Isso tudo afeta muito como você interage quando a gente mapeia a adoção e principalmente de forma quente. Então, você imagina que você teve um problema, você está com a cabeça quente, aí você chegou no trabalho, aí você precisa rodar um negócio e aí a ferramenta deu um problema, aí você tentou falar com o time de suporte, o time demorou para te atender. Cara, a hora que você for falar e dar um feedback, isso aqui é um lixo, isso aqui tá péssimo, isso aqui tá horrível. Ao mesmo tempo que você teve um dia bom com a tua família, né? O teu filho acordou lá e foi lá e te deu um beijo, e aí você pegou um caminho sem trânsito, chegou no escritório, e aí a galera tava feliz, e aí você fez um negócio lá e funcionou. Cara, o seu feedback daquela ferramenta, daquele processo vai ser muito melhor. Tudo isso impacta. E a gente ainda mantém esse cluster. Né? Pode parecer muito, muito viajado isso, mas quando a gente mede no nível de precisão que a gente quer medir, a persona sintética ela não tem esse viés. Então ela mede adoção, usabilidade e métricas focadas em acessibilidade e interação. Então ela pensa se aquele fluxo é o mais burocrático ou não, se ele é o mais fácil ou se poderia sistemicamente, né, reduzir etapas. Então, pensando de uma forma sistêmica, eu vou aqui colocar o meu CEP. Né? Ainda hoje a gente tem processos que, não na Olist, óbvio, mas em outras empresas, que você digita o CEP e aí ele não carrega o nome da rua. Cara, isso uma persona sistêmica vai te falar o tempo inteiro. Eu não sei se um usuário vai ter essa percepção, dependendo do nível do usuário. Né? O nível de interação que ele tem. Eu estou dando um exemplo ridículo aqui, tá? Mas só para entender aonde a visão sistêmica de uma máquina pode ser muito favorável num processo de adoção, né? Num processo de curva de evolução e de design de interação. Né? Então a gente fala como tirar um viés, por exemplo, mais regional, com termos mais regionais, para uma atuação país. Brasil, um país tão grande quanto o nosso, cara, o que você fala no norte, você não fala no sul, né? A gente tem esses regionalismos. Uma persona sintética pode detectar isso num tom de voz. Ela pode detectar isso num go-to-market. Né? Então, eu acho que a parte do auto-research com personas sintéticas, ela é um complemento muito bom para o humano. Mas ainda vai ter que ter a validação humana. Porque a gente tem que entender se aquilo ali faz sentido para o negócio dele no momento do negócio dele. Então, de novo, eu quero lançar uma feature. A persona sintética pode entender quanto é a fatia na base de clientes que eu tenho que estão dispostas a adotar aquele tipo de solução. Porque ele tem um tamanho de empresa, ele tem um tamanho de faturamento, ele tem um posicionamento no mercado. Se a gente cruza isso, a gente fala, cara, isso faz sentido para esse cara. Né? Que é a visão do negócio, que pode hoje ser colocada numa persona sintética com viés de negócio. Ou num processo de construção de logística, numa persona sintética com um viés de logística. Né? Como é que funciona esse processo mais técnico? Né? Então, não é o cara do chão do CD que vai ter que me responder isso. Eu posso transformar isso em skill. E isso vira uma persona sintética. Mas, no futuro, a gente precisa ver se faz sentido para aquele timing de adoção daquele usuário. Então, a gente ainda vai ter processo com os usuários. Mas a gente tem cada vez mais tentando explorar, cara, a persona sintética e como que a gente pensa nesses fluxos de otimização, aí, de validação mais técnica. E, Rafael, dentro de tudo que você falou,
Como você vê a escala de aplicação de pesquisa com AI? Assim, antigamente a gente tinha que ter um time de muitos researchers, né? Porque eles tinham que trazer contexto, eles tinham que definir cluster de base de usuário, eles tinham que ajudar a fazer o formulário, ajudar a ter o comportamento que você quer validar, né? Então, inclusive, estar presente num papo com um cliente para que você entenda que você não vai influenciar esse cara, como é que você conduz um processo, né? Então, a gente criou alguns frameworks ali para poder habilitar as pessoas, né? O meu time era um time habilitador nesse sentido. Então, a gente habilitava pessoas do negócio, como eu falei, time de marketing, time de produto, para aquele crivo específico, né? Então, assim, para entender uma feature ou um processo de produto, o ideal é que a gente faça pesquisa assim, uma pesquisa menos aberta e mais focada, mas ainda assim sem influenciar esse usuário. Esses frameworks, eles balizam o nível do output, mas eles não escalam necessariamente. Então, um researcher consegue fazer ao invés de 1, 2 ou 3 processos, mas a gente não consegue escalar isso para toda a companhia. Quando a gente transforma isso num processo de auto-research, então criando skills para poder definir esse processo e acompanhar isso, a gente consegue entender outros dados e outros números numa pesquisa quant, por exemplo. Né? Então, a gente escala uma pesquisa quant para nos trazer já insights. Né? Então, ao invés de eu olhar só a base principal, eu consigo olhar bases menores e descartar uma adoção pequena de uma feature que a gente está validando. Então, assim, se eu olho não só por número grande, mas também por número pequeno. E aí, através disso, eu consigo estabelecer quales para aprofundar esse entendimento. No processo de auto-research, e eu acredito, né, nós estamos fazendo muitos testes ainda, e é o que você falou da evolução. Né? A gente pode errar muito e pode acertar muito, mas um caminho que a gente está construindo é como é que a gente automatiza processos técnicos, como é que a gente automatiza processos de contexto e como é que a gente automatiza processos de conformidade. Então, qual é o crivo de conformidade que tem que estar ligado a isso? Qual é o crivo de escala que está ligado a isso? E qual é o crivo de execução que tem que estar ligado a isso? Então, eu tenho um formulário e eu vou revisar esse formulário. Eu tenho um processo de conformidade que é falar com tal cliente de tal jeito, em tal tom, em tal horário, né? O que a gente vai ter de dados dele, o que a gente vai descartar e o que a gente vai assumir dentro daquele processo, né? E também nas revisões do que a gente faz pessoalmente. Então, hoje a gente roda muitos processos de, transcrição de entrevista, como é que ele já gera insights para mim por perfil. Então, se você fala hoje para os nossos agentes de diferentes skills, então eu tenho um skill de produto, um skill de tech e um skill de design. Então eu faço uma pesquisa com o usuário e falo assim, pensando que eu sou um desenvolvedor de tecnologia, quais são as barreiras para criar essa solução da melhor forma para esse usuário? Esse usuário demonstrou que precisa de um processo mais mastigado, então tem que ter mais design de interação, tem que ter motion, né? Tem que ter um negócio mais drag and drop do que clicar e abrir uma caixa. Então, né, esses processos mais fáceis de interação levam mais tempo de execução, ou não. Um cara de produto, como é que a gente posiciona? Tudo isso que ele falou, como é que a gente encapsula isso para transformar num produto? E vender isso como um módulo dentro do nosso SaaS para o nosso cliente. E do de design, como é que a gente tira barreiras de adoção? Como é que a gente melhora essa interação? Como é que a gente constrói isso de forma mais rápida? Qual que é o tom de voz que a gente fala com diferentes públicos? Esse cara é um cara mais técnico? É um cara que está lá no time de contas, então ele tem um linguajar mais técnico? Ou é o cara que está no CD e está despachando um processo e ele tem uma linguagem mais coloquial, mais comum? Tudo isso nos ajuda nesse processo de auto-research. Mas não é 100% autônomo e eu não sei se vai ficar algum dia, né? Sim. Rafael, a gente falou muito agora das pessoas, profissionais, né? E processos. E como você vê ferramentas assim? Você vê que o Figma vai desaparecer, vai ter outra, o pessoal Legal. Não vai precisar fazer interface. Como você vê que AI vai impactar assim, em tech, em design, em research? Pô, aí a gente volta para os nossos primórdios, né, Gil? Eu comecei fazendo wireframe em CorelDRAW. Também. Depois eu fui para o Photoshop. Depois eu fui para o Firework. Depois eu fui para o Flash. E eu acho que em cada um deles, né, você tinha um nível de interação. Então, no CorelDRAW, né, a galera mais nova aí nem sabe o que é isso. Mas você aprendia pontos e nós, era baseado em shapes, né? Então para um wireframe funcionava. Depois a gente começou a ter ferramentas, né? De criação de Assure e outras ferramentas para
para wireframes que eles já tinham links, né? Eles já conseguiam criar ali uma experiência. Mas aí veio o Flash. E o Flash foi um sucesso. Todo mundo queria desenvolver em Flash. Então eu aprendi a codar em AS2 e AS3, né? Que era baseado em if, né? Uma linguagem simples de programação. Mas a gente fazia um site todo em um frame do Flash. E ele rodava dentro de container para ficar leve, né? Então, quem não lembra do i4U, né, da nossa idade? Então, a ferramenta foi evoluindo e a gente foi criando novas maneiras de interagir, né? O Photoshop dava um projeto visual mais legal, mas daí ele era pesado para transformar em HTML, né, e para colocar. Aí veio o Firework, depois veio o Dreamweaver, né? E aí a gente foi mudando. Eu sou um cara que comecei a desenhar dessa forma mais colaborativa no Sketch. Né? Então, quando era o Sketch, a gente tinha times colaborando dentro de um único documento. Cara, isso é incrível. No Photoshop não existia isso. Você tinha que salvar o arquivo na rede e não podia abrir duas pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí tinha aquele velho dilema do cara bagunçar os layers. Né? Lembra? Então, assim, eu acho que o designer continua sendo o designer. Ele continua entregando solução de produto ali junto com o time de produto. E as ferramentas têm que evoluir ou elas serão descontinuadas, né? A gente ainda usa Figma. A gente acredita que o Figma é uma boa ferramenta para o dia a dia, né? Mas o Figma, cada vez mais, eu vejo que vai ser a fonte da verdade, né? Eu vejo que num futuro próximo, todo mundo vai ter que ter o Cloud Code ou uma outra ferramenta nesse sentido, né? Para que a gente consiga... habilitar, e isso é um ponto interessante, Gil, habilitar através de linguagem natural a construção de solução. Então, quando você fala para um designer ou para um desenvolvedor qual é a ferramenta, pouca diferença faz. Ele vai olhar para a performance. Né? Então o cara vai lá, eu, por exemplo, eu construo uma interface, se está errado eu consigo melhorar. Eu consigo entender um espaçamento, um grid, né? Uma hierarquia de informação, né? Olhar um texto, uma padronização de título, um H1, um H2, né? Um botão primário, um secundário. Isso está dentro do meu conhecimento de designer. Né? Talvez um cara de produto não consiga nesse mesmo nível. Né? Talvez um cara de negócio um pouco menos. Né? Mas eles têm regras de negócio que eles querem aplicar. Então eu acho que a principal transformação é trazer as interfaces técnicas para uma linguagem natural. Né? Então, eu acho que o GPT, né, o chat GPT, foi muito interessante nesse sentido, porque você pede para ele, cara, faça uma imagem de um 3D linda, maravilhosa da minha casa. Você não fala assim, construa um pé direito de 6 metros, construa um paisagismo tropical que vá trazer sombra na hora do posicionamento solar, que é uma linguagem que um arquiteto provavelmente usaria para construir uma solução. Então, a linguagem natural ela deve se tornar cada vez mais protagonista nos times de construção de produto também, na minha opinião. Né? Então, você ter um Cloud Code ali da vida, né? ou enfim, qualquer outra ferramenta, mas aqui o cloud é o que a galera mais fala hoje em dia, eu acho que vai ser natural e vai ser... não vai ter muito para onde ir, a não ser isso, na questão de a gente disseminar o conhecimento e capacitar os outros times a construírem. Então eu vejo um cara de negócio, daqui a um tempo, construindo uma solução, validando com um cluster de cliente e trazendo para o time de produto, falando, olha, validei isso aqui com o meu cliente e ele se interessa, cara. Vamos pensar em como é que bota isso de pé, entendeu? Eu vejo isso acontecendo. Né? Eu vejo o time de design, por exemplo, a gente tem investido muito em diminuir as barreiras entre... a gente brinca lá do cara crachá, né? Mas assim, entre o que está no Figma e o que está na solução. Isso é um problema que designer sempre teve. A vida inteira, né? Como é que a gente constrói com o refinamento necessário que design precisa e fez ali no Figma, mas tendo uma solução rápida e escalável para código, né? Então, muitas vezes, um Motion, Motion tira, Motion é porcaria. Muitas vezes ele é importante para uma interação, né? Ele não deve ser a base da interação, mas ele é importante para o entendimento, né? Então, você vê, quando você faz um pedido lá no iFood, você faz o pedido, seu pedido foi feito. Aí tem uma barra de progressão. Né? Aí quando passa de estágio ali, saiu para entrega. Aí pisca um negocinho. Né? Quando veio a entrega, agora valide e deu uma gorjeta. Então, o design, o motion, né? E o design de interação é super importante. Eu acho que essas ferramentas elas devem se evoluir no futuro para além das barreiras só do design. Então, eu acho que o Figma vai se tornar no futuro um documento da verdade, assim, sabe? Uma fonte da verdade. Então, assim, é onde o designer consegue construir componentes, é onde o designer consegue verificar se esse componente está correto, né? A questão de pixel, a questão de interação, a questão de comportamentos e premissas, mas aí ele vira um asset dentro de um markdown que os outros times vão beber dentro de uma ferramenta como um Cloud Code, né? E não mais dentro de um Figma. Então, eu acho que
Vão ter poucas pessoas que vão ter um Figma no futuro para construir esses assets e para dividir com o resto do time. E a maior parte do time vai ter essa interação com uma linguagem mais natural. Eu acredito, tá? Eu não tenho 100% de certeza nisso, mas parece que está caminhando para esse lado. É interessante aquela questão da colaboração, né, que você falou do Sketch, que hoje a gente usa Figma, várias pessoas, até falando por voz, no automático, né, e a gente nem percebe a evolução que teve, né? E o designer tem uma barreira ali, né, que ele assim, e de novo, eu sou designer, tá? Amo ser designer e sou defensor da cadeira de design, mas eu sempre provoco meus times no sentido de que você quer cada vez mais dar opinião em produto. Você quer cada vez mais, e é necessário, olhar números do negócio para tomar decisão. Você quer cada vez mais acompanhar o cara de desenvolvimento para melhorar o código dele e entregar do jeito que você quer. Mas quando alguém bota o dedo no Figma, você fica muito incomodado. Né? Quando o cara de negócio fala, cara, mas essa tela está complexa, tá complicada, não entendi isso. Você fica muito incomodado. Quando o cara fala para você romper uma barreira de hierarquia, porque você quer dar destaque para alguma coisa, você fica muito incomodado. E não é esse o caminho, cara. Você tem que dar abertura para receber essa abertura. E eu acho que essa disrupção da inteligência artificial, ela vai obrigar todo mundo a chegar nesse lugar. Porque, cara, amanhã você vai poder ser trocado, meu amigo. Sim. Se você for um cara muito bairrista e que quer definir, né, guarda-reios muito definidos, muito bem estruturados, ou até barreiras não necessárias, principalmente para o designer e para o desenvolvedor, cara, vai ter que se abrir para soluções, né? Porque o designer consegue codar agora. E o desenvolvedor consegue prototipar. E aí? Aonde está a sua camada de conhecimento para que você continue sendo relevante no processo? Acho que a provocação é um pouco essa, né? Sim, muito bom. E agora, qual conselho você quer deixar para os designers que querem chegar a um cargo de liderança e ter essa interação com o negócio, com o C-Level, como você tem atualmente? Legal. Como eu te disse, cara, eu sou um cara que tive bastante sorte, né? Eu tive bastante gente que me apoiou, que me deu abertura, que acreditou em mim, no meu processo, né? Muitas vezes alguns processos controversos, né? Então, o primeiro time que eu criei que tinha uma camada técnica, cara, não existia isso ainda. E as pessoas não entendiam. Então eu falava, cara, tem que ter um cara especialista em negócio dentro da ABU, sendo par do cara de produto, e tem que ter uma camada técnica aí embaixo entregando asset de alto nível. Né? O cara de visual, o cara de design system, o cara de UX writing. Né? Eu sempre acreditei nisso há um bom tempo, mas os times demoraram para entender esse tipo de coisa. Né? E eu acho que eu só consegui avançar nos lugares que eu avancei pela capacidade de influência. Né? Influência de quem está contigo na trincheira. Influência de quem está contigo no dia a dia. Então, muitos designers falam, eu quero sentar na mesa do C-Level, eu quero discutir com o vice-presidente da companhia. Cara, isso é super importante, mas tem tanta coisa para você construir antes disso. Né? Você tem que ter pares engajados, você tem que ter pessoas que acreditam em você e que levam o seu nome para frente. E eu sempre incentivo os meus times e as pessoas dos meus times a serem influenciadores, né? Da maneira real, né? Com propriedade. Né? Então, eu, como falei no começo aqui, né? Eu acho que o designer está num papel ali que poucas vezes ou quase nunca ele toma decisão. Mas ele é capaz de influenciar todas as decisões. Né? Ele consegue influenciar decisões de negócio, de produto, de código e até do usuário na adoção com o storytelling que ele constrói ali, como ele vende, né? Como ele faz o packing desse produto que ele produz e desenvolve. Então, eu acho que ele pode influenciar muita gente. Quando você influencia, e hoje a gente vive um momento de influenciadores, né? Quando você influencia as decisões, talvez seja tão importante quanto tomar a decisão. Né? Então, influencie as pessoas que estão do seu lado. Né? Seja um bom parceiro de trabalho, seja um cara que está na trincheira. Todos os bons pares que eu tive até hoje e que são meus amigos, né? Que eu já não trabalho há algum bom tempo, mas continuam sendo meus amigos. Né? Tá um exemplo aqui na minha frente. Né? A gente trabalhou junto há 20 anos atrás e ainda temos um respeito e um carinho um pelo outro. Eu acho que é como você constrói essa parceria. Né? Nada substitui você estar na trincheira com o teu par. Nada substitui você estar ali no dia a dia e você não largar o osso. Né? Então, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil. Às vezes dói e às vezes não dói. Mas se o cara sabe que você está ali para todo momento, ele não vai pensar assim, quem é o cara mais pronto tecnicamente para me dar essa ajuda? Não, ele vai pensar, cara, quem é o meu parceiro? Quem é o meu brother que vai me ajudar aqui, entendeu? Então, se você está na trincheira com o cara, você tem um espaço ali. Então, tenta muito menos
embarreirar o processo ou burocratizar o processo e tenta ser um viabilizador na construção do design, né? Tenta ser um cara bom pro teu PM, cara. Tenta ser um cara parceiro dos caras de desenvolvimento, entendeu? Tenta entender que às vezes é muito difícil construir o que você desenhou, cara. E como é que vocês chegam no meio do caminho? Como é que vocês tomam uma decisão juntos, mapeando trade-offs? Eu acho que isso é importante. Eu ensino meus times a mapear os trade-offs e os acordos e tomar a decisão juntos. Então, assim, a gente vai fazer um negócio que eu de design não concordo, mas eu estou aqui para te apoiar. Então, eu não concordo, eu posiciono porque eu não concordo, mas se a decisão for essa, e eu acredito que a empresa tem níveis diferentes de decisão de acordo com os times, cara, eu estou aqui para apoiar e para mapear a adoção e te falar, olha, tá vendo? O ponto que eu citei faz sentido. A gente teve um problema de adoção aqui porque ficou muito complexo, porque vocês não desenvolveram do jeito que a gente recomendou. Vamos rodar um teste? Vamos, agora que se abriu esse precedente de adoção, rodar um teste para ver se fazia sentido? E muitas vezes é um processo de construção não linear, né? Muitas vezes eles não vão acreditar em você de primeira e eles querem que você erre e depois meça o erro e aí você vai ter um lugar de fala, né? Então, se preocupe menos com o lugar de fala e com o final da trajetória ou da jornada e se preocupe mais em estar na trincheira no dia a dia. Eu acho que isso né? Eu tenho alguns bons pares ali na Olist hoje, mas já tive em outras empresas, que são meus parceiros de trincheira, assim, né? Eu estava até falando, eu tenho um grupo de uma outra empresa que eu trabalhei, que sou eu, o ex-diretor de produto e o ex-CTO, né? Nós éramos pares, né? E a gente está ali, o nosso grupo, eles vão saber agora que eu vou citar, o nosso grupo chama Triad Forever. Porque a gente era em inglês, era uma empresa global e tal, né? E a gente falava ali muito em inglês, mas a gente se reúne hoje a cada 3 meses, quando dá, assim, para trocar figurinha, para saber como eles estão, né? E para entender qual é a visão deles para o futuro. Então, assim, cara, você constrói boas relações, assim, entendeu? E isso reverbera para a tua vida, né? Eu tenho parceiros de trabalho que foram meus mentores de carreira e que eu trabalhei 3 ou 4 vezes com a mesma pessoa. Quando ele tem um desafio X, que ele sabe que só eu consigo entregar aquilo daquele jeito, ele vai falar, pô, esse cara foi meu parceiro nesse tipo de desafio, né? E em outro desafio talvez não funcione, mas é importante construir esses laços, cara. Não só para a vida, né? Mas também para tua carreira, cara, né? Eu fui um cara que sempre acreditei, quando eu era mais imaturo, mais jovem, que assim, cara, eu tenho que entregar um trampo foda, eu tenho que entregar um trampo bom, né? Eu não preciso ser legal, eu tô aqui para trabalhar, não para fazer amigos. Né? Eu fui um cara desse jeito já algum dia na vida. E eu mudei completamente isso, cara. Hoje eu prefiro abrir mão de uma premissa minha, que eu tenho certeza, para estar junto com esse par, para estar junto com esse parceiro. E falar, cara, nós temos um risco grande de dar problema aqui e eu tô te alertando com a minha visão de design. Né? Eu vejo muito, por exemplo, a galera de tech fazer a mesma coisa. Cara, não concordo com essa solução, mas se essa é a decisão de todos, beleza. Eu tô aqui para colaborar e para entregar. Mas eu sou contra essa decisão. Pelos preceitos de design, pelas definições de design, isso não faz sentido, cara. Aconteceu isso semana passada, né? Numa decisão lá que afetava uma hierarquia de informação, a gente falou, cara, isso não funciona. Não é assim. Vocês vão abrir um precedente perigoso aqui. Mas, cara, se é isso que é o definido, eu estou aqui para apoiar e executar da melhor maneira, desde que a gente registre esse acordo, que a gente registre esse trade-off. Muito bom. Parceria e acordo mesmo. Acho que não só no trabalho, mas para a vida, né? E não só em design, produto e tech, mas qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho, né? É porque é quem vai te levar também, né? Você falou vários já, né? Que você estava num lugar, a pessoa lembrou, falou, pô, vou É muito comum, aqui. Muito comum eu trabalhar com as pessoas mais de uma vez, é muito comum. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Legal, cara. Eu tenho meu LinkedIn, é bastante efetivo. Tem muita gente lá seguindo. Eu agora estou num momento de escala de trabalho grande. Voltei a estudar, né? Como eu te falei, estou fazendo MIT de novo. E tô pesquisando muito sobre IA. É um tema que me interessa muito. Eu fui picado pelo bichinho da inteligência artificial, costumo dizer, né? Tem alguns parceiros lá na própria Olist que a gente fica trocando figurinha no Instagram, assim. Quer ver um vídeo sobre IA e um manda para o outro, né? A gente está nesse nível de interação. Mas eu tenho Rafael Correia, Rafael com PH no Instagram. Eu tenho no LinkedIn também, /Rafael Correia. Né? Acho que a gente vai postar aqui o conteúdo desse papo e aí vai ter meus links lá. Mas as minhas redes mais protagonistas são essas mesmas. Né? Eu deixo meu WhatsApp mais para questões mais pessoais. Obviamente que se for algo urgente as pessoas têm acesso. Mas eu prefiro me comunicar através dessas duas redes aí. Muito bom. Então, obrigado, Rafael,
pelo seu tempo aí, pelo seu conhecimento e tanto de experiência de carreira quanto de IA, de vida, né, que a gente falou aqui. Obrigado também para quem assistiu até aqui. Quem quiser assistir mais episódios aí, é só seguir o podcast no YouTube, no Spotify. Também pode acompanhar as redes sociais da Tuya, então Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Se quiser saber e conhecer um pouco mais o trabalho da Tuya, nosso site é tuya.design. E se gostou do episódio, pode dar um joinha, compartilhar o episódio, que vai ajudar bastante a gente. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.